Olá, alunos de oitavo ano. E aí, estudando muito, se tornando amiguinho da matemática? É isso mesmo. Quanto mais prática, mais amiguinho da matemática vocês vão se tornando ao longo dos tempos. Então, na aula de hoje é uma aula rápida. Nós vamos fechar a parte de operações com frações algébricas que nós começamos a ver essa semana. Tá? Então agora nós vamos ver a multiplicação de frações algébricas e a divisão de frações algébricas. Então vamos iniciar aqui a aula. Então a multiplicação de frações algébricas, pessoal, vai seguir o mesmo procedimento de frações numéricas. Como é que eu multiplico frações numéricas? Ou seja, se eu tenho 2/5 e quero multiplicar por 3/4, o que é que eu faço? Multiplico numerador por numerador e multiplico denominador por denominador. Então, 2 vezes 3 dá 6, 5 vezes 4 dá 20. Dá para simplificar? Dá sim para simplificar. E aí, deixa eu só organizar aqui. Então, fica 6 sobre 20 avos. Então, dá para simplificar em cima. Eu consigo simplificar por 2 e embaixo por 2. Isso daqui fica 3 décimos. E aí a resposta final de uma operação com fração, de uma multiplicação de frações. Então eu multiplico numerador por numerador, multiplico denominador por denominador. Não vou precisar fazer MMC como nós fazemos na adição e na subtração. Então, ainda bem. Então respira que agora vocês não vão precisar ter esse trabalho. E eu deixo a dica aqui, pessoal. Antes de fazer a operação, fatore os polinômios. Por quê, pessoal? Antes mesmo da gente fazer a multiplicação, vão ter questões que, fatorando os polinômios, nós vamos conseguir simplificar antes mesmo de fazer a operação. Então, é show de bola, a gente não vai ter mais tanto trabalho no fim das contas, quando nós precisarmos fazer aí a multiplicação final. Então, eu tenho aqui esses 3 exemplos, me acompanhe nos 3 exemplos. Então, eu vou sempre fazer a fatoração antes de multiplicar qualquer coisa, porque eu vou tentar logo, inicialmente, simplificar para que a minha multiplicação fique bem mais simples. Então, vamos lá. Nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho o produto de x mais y dividido por x menos y, que está multiplicando o 2 dividido por x mais y ao quadrado. Então, vamos ver o que dá para a gente fatorar. O x mais y não dá para fatorar. Eu vou apenas colocar um parênteses. Indicar que eu coloquei o fator comum, que é o 1, no caso. O x menos y, a mesma situação. Vou colocar um parêntese aqui. Então, vai ficar x menos y, porque é como se eu estivesse colocando o fator comum em evidência, que seria o 1. Lembre-se que o 1 não precisa ser exposto. Ele pode ficar escondido. Então, multiplicado por 2. E aqui embaixo, x mais y ao quadrado não é uma potência? Então, o que é que eu posso fazer? Posso pegar x mais y e multiplicar por x mais y, para ficar organizado em termos desses fatores. Então, vejam só, tem o x mais y em cima, tem o x mais y embaixo. Então, é tudo produto aqui, ó, multiplicação, 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 multiplicação. Então, quando eu tenho frações, onde eu tenho produtos entre esses termos, o que é que eu posso fazer, pessoal? Posso cortar aqui esse x mais y, eu corto por esse x mais y. Pronto. Então vai ficar bem mais simples agora. Em cima vai ficar apenas o 2. E embaixo é o x menos y, que multiplica o x mais y. Quanto é que dá esse resultado? Em cima vai ficar 2. Diferença de 2 quadrados, como é que fica o cálculo programado, pessoal? Primeiro termo ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado. E essa é a minha multiplicação de frações já simplificada. Então veja, como eu fatorei antes, então como eu organizei antes de fazer a multiplicação, eu pude fazer alguns cancelamentos. Então isso me ajudou muito no final. Porque se eu não fizesse esses cancelamentos, o que é que ia acontecer? Eu ia multiplicar o 2 por isso daqui, ia multiplicar esse parênteses por esses 2 parênteses, iam gerar polinômios aí mais complexos. Depois eu ia ter que fatorar para simplificar. Sim, quando você faz operações com frações algébricas, no fim você vai ter que simplificar para dar o resultado mais simples possível. Então, por isso que é melhor fatorar antes, simplificar o que tiver que simplificar, porque no final você já vai ter o resultado
já da melhor forma possível simplificada. Então, beleza, pessoal? Vamos agora acompanhar o próximo exemplo. Segundo exemplo aqui, eu tenho a multiplicação de 3 frações. Então, como é que eu vou organizar as fatorações? A ao quadrado, pessoal, é A vezes A. B ao quadrado é B vezes B. Tudo isso sobre C ao quadrado, que é C vezes C. Então, eu fatorei aqui o máximo que eu pude, né? Transformei como um produto de vários termos. Então, tudo isso multiplicado por B vezes C, que não tem mais o que fazer. Aqui, ó, esse denominador eu consigo usar o fator comum. Veja que eu tenho A nesse termo, mas eu também tenho A nesse termo. Então, coloco o A em evidência. E aí, lembre-se, eu divido pelo fator comum, divido pelo fator comum. A dividido por A dá 1, sobra B. A dividido por A dá 1, sobra C. Então, B mais C. Então, está feita a fatoração dessa. Essa daqui, pessoal, é uma diferença de 2 quadrados. B ao quadrado, C ao quadrado. Como é que vai ficar a fatoração? Vai ficar o produto da soma, B mais C, pela diferença, B menos C, que é o que nós temos aqui. E o denominador ABC não dá mais para fatorar. Então, pessoal, outra dica, caso vocês ainda não saibam. Como eu tenho um produto de várias frações, eu posso sempre multiplicar, ou eu posso sempre simplificar um denominador por um numerador, desde que ele seja igual e desde que ele esteja envolvido unicamente num produto, como é o que acontece aqui, ó. Esse A daqui, eu posso simplificar com esse A daqui. Então, simplifiquei um numerador com um denominador. Esse A daqui, eu posso simplificar com esse A daqui. Um numerador com um denominador. Esse B aqui, eu posso simplificar com esse B aqui. Um numerador com um numerador. Esse C daqui, eu posso simplificar com esse C daqui. Então, um numerador com um numerador. E esse B mais C daqui, eu posso simplificar com esse B mais C daqui, que são os semelhantes, né? Que são os fatores iguais. Então, o que foi que sobrou? Sobrou um B aqui e sobrou um B aqui. Então, no fim das contas, vai ficar assim, ó. B vezes B vezes B menos C. Tudo isso dividido, sobrou um C aqui, sobrou um B mais C aqui, nesse... Não, sobrou não, né? Então não é preciso, vamos apagar. Pronto. Então C vezes o C daqui, né? Pronto. E aí, simplificando, finalmente, B vezes B dá B ao quadrado. E aí fica assim, ó, B ao quadrado, que multiplica B menos C, tudo isso sobre C vezes C dá C ao quadrado. Já tenho a minha multiplicação aí final, já tenho ela simplificada, já tenho ela fatorada aqui bonitinho. Eu não preciso usar a distributiva aqui, pessoal. Não é necessário. Fica a critério de vocês ou a critério de uma questão, se for de múltipla escolha, como ele quer o resultado final. Mas aqui já está bom, você já pode parar a multiplicação. Então, mais uma vez, primeiro eu fatoro todo mundo antes de multiplicar, porque eu vou conseguir simplificar. E aí, ao fazer essa simplificação, eu consigo reduzir bastante o meu trabalho lá no fim para fazer a multiplicação. Porque já imaginou multiplicar tudo isso, pessoal? Multiplicar tudo isso e depois eu ter que simplificar? Ia dar um trabalhão, hein? Então, fica aí a dica, como está aí, que vocês estão visualizando, sempre façam isso. Vamos agora para o terceiro e último exemplo da multiplicação de frações algébricas. Esse terceiro exemplo, eu tenho só o produto de duas frações. E aí eu posso simplificar. Vou fazer a fatoração. Esse de cima é um trinômio quadrado perfeito. Então veja que existe a raiz quadrada de A ao quadrado, existe a raiz quadrada de B ao quadrado, né? E aqui é menos 2AB. Então vai ficar assim, ó. Diferença, é o quadrado da diferença de A menos B. Quem ainda está com dificuldade em fatoração, assiste o vídeo que eu gravei sobre fatoração, pessoal, e aí vocês vão compreender melhor. Então, se está com dificuldade, assiste o vídeo, depois volta para esse vídeo aqui, que aí vocês vão conseguir complementar os estudos. Aqui embaixo, pessoal, mesma estrutura, ó. Termo ao quadrado, o dobro de xy. Então, também é um trinômio quadrado perfeito. Como vai ficar a fatoração aqui? Então, a fatoração do meu trinômio quadrado perfeito vai ficar assim, ó. É soma aqui, o do meio é positivo, x
mais y ao quadrado. Então, veja, fatorei aqui a minha primeira fração bem tranquilamente. Então, qual é a próxima fatoração aqui? 4 termos, pessoal. Que tipo de fatoração vai ser? Agrupamento, porque não tem fator comum para eu colocar em evidência em todos os termos. Então, deixa eu apagar aqui, que não é igual, é uma multiplicação. Então, vou fazer mais direto aqui essa fatoração. Então, aqui vai ser um grupo. O fator comum vai ser x. Aqui vai ser outro grupo. O fator comum vai ser y. Em ambos eu vou ter o a mais b como o termo da fatoração. Então, quem não compreende ainda, dá uma pausa no vídeo, faz a fatoração e vocês vão ver que vai ficar assim, ó, a mais b, que multiplica, no caso, x mais y. Pronto. E embaixo é a diferença de dois quadrados. Como é a fatoração e a diferença de dois quadrados? É o produto da soma pela diferença. Prontinho? Então, só para a gente melhorar aqui, quando eu tenho uma potência de expoente 2, então vou multiplicar a base duas vezes. Então vai ficar assim, ó, a menos b, que multiplica a menos b, tudo isso sobre x mais y ao quadrado é o mesmo que x mais y, que multiplica x mais y. Tudo isso multiplicado. Então, deixa eu puxar aqui. Prontinho. Tudo isso multiplicado por a mais b vezes x mais y, a mais b vezes x mais y. E, pessoal, a mais b vezes a menos b. O que é que dá para cortar? O que é que dá para simplificar? Já que é tudo produto aqui. Aqui é produto, aqui é produto, aqui é multiplicação, multiplicação, multiplicação. Lembrando que produto e multiplicação são sinônimos aqui na matemática. Então, eu posso cancelar um numerador com um denominador, desde que seja o mesmo fator. Então, esse a menos b aqui, eu consigo cancelar com esse a menos b. Esse x mais y aqui, eu consigo cancelar com esse x mais y aqui. Então, como é que vai ficar o meu resultado final? Vai ficar assim, ó. Isso é igual... Deixa eu colocar o pretinho. Então, isso é igual a mais b, a menos b, que multiplica a mais b, sobre x mais y, que multiplica a mais b. Mas tem outra simplificação, né? Acabei não vendo, mas dá para cortar esse a mais b aqui com esse a mais b aqui. Então, vai sumir aqui. Esse a mais b some, esse a mais b aqui também some. Prontinho. Então, já tenho aqui meu resultado final. Não dá para simplificar mais do que isso, não tenho que multiplicar também. Então, vejo, tranquilo, desde que vocês saibam fatorar e desde que vocês saibam simplificar. Isso foi visto em aulas anteriores, aulas gravadas. Então, aproveitem, voltem essas aulas e olhem novamente para ver se vocês conseguem desenvolver bem. Vamos agora fazer a divisão de frações algébricas. A divisão de frações algébricas, eu vou usar o mesmo método da divisão de frações numéricas. Quando eu tenho a fração 3/5, que está sendo dividido por 2/7, então uma divisão de frações, como é que é feita? Eu pego a primeira, que é 3/5, e multiplico pelo inverso da segunda, que é 7 sobre 2. Então isso daqui dá 3 vezes 7, 21, 5 vezes 2, 10. Se for possível simplificar, eu simplifico. Vocês podem ver também isso da seguinte maneira. 3/5 dividido por 2/7. E aqui eu tenho, em cima é uma fração, embaixo é outra fração. Então lembre-se, o maior traço indica quem é a divisão. E o que for o menor traço indica quem são as frações. Então aqui, ó, é a primeira, 3/5, da mesma forma, pelo inverso da segunda, que é 7/2, né? Isso daqui vai dar 21 sobre 10, da mesma maneira. Tracinho de fração aqui para não esquecer. Então, para as frações algébricas eu vou fazer o mesmo.
vou pegar a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Então, eu transformo a minha divisão numa multiplicação. E aí, o que é que eu faço, gente? Fatoro e tento simplificar antes de fazer a multiplicação. Vamos acompanhar aqui os exemplos. Então, o que eu tenho aqui, ó, como vai ficar? É a primeira a ao quadrado menos b ao quadrado sobre x menos y multiplicado pelo inverso da segunda. Quando eu faço o inverso, o que é denominador vira numerador, x ao quadrado menos y ao quadrado, e o que é numerador vira denominador, a mais b. Antes de fazer o produto, eu vou fatorar para simplificar. Isso daqui, pessoal, diferença de dois quadrados. Como fica a diferença de dois quadrados? Produto da soma pela diferença. Então, a diferença de dois quadrados é o produto da soma pela diferença. E está feita a fatoração desse daqui. Esse daqui não tem como fatorar, vou só colocar o parênteses para indicar que eu coloquei o 1 em evidência. Então, lembre-se que o fator comum 1 é comum a qualquer polinômio. Então, isso daqui multiplicado pela segunda aqui, que é uma diferença de dois quadrados, vai ficar x mais y, que multiplica x menos y. E embaixo também não dá para fatorar, eu simplesmente conservo dentro de um parênteses a mais b, para indicar que eu coloquei o 1 em evidência. Então veja, ó, esse a mais b do numerador posso cancelar com esse a mais b do denominador. Esse x menos y do numerador posso cancelar com esse x menos y do denominador. E o resultado final vai ser a menos b, que sobrou em cima, no caso. E embaixo, o que foi que sobrou? Embaixo não sobrou ninguém. Então, o resultado final vai ser a menos b multiplicado por x mais y. Esse é o resultado final da nossa divisão entre essas duas frações algébricas. Ficou claro, pessoal? Se não ficou, volta, assiste novamente. Volta em conteúdos anteriores, dá uma assistida também para revisar esses conceitos. Vamos para o próximo exemplo. Aqui no nosso próximo exemplo, nós também temos uma divisão de duas frações. Então, vai ser a primeira, a ao quadrado menos a vezes b, sobre 3a ao quadrado mais 3ab. Então, se você já tem prática, já fatora quando for repetir a primeira, pessoal. Isso vai economizar tempo. E quando você inverter a segunda, também já fatora também. Você vai economizar tempo. Mas se não tem, faz com calma. Melhor fazer com calma e acertar do que fazer rápido e acabar errando. Então, multiplicado pelo inverso da segunda. Então, como é que eu faço o inverso da segunda? Então, o que é denominador vira numerador, ou seja, a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, o que é numerador vira denominador. E o que é aqui, ó, numerador vira denominador, ou seja, 7a menos 7b. Aí agora eu vou fazer as fatorações, pessoal, da primeira fração. Fator comum. Quem é o fator comum? O a. O que é que sobra aqui? A ao quadrado eu divido pelo fator comum, que é a. Então sobra a. E ab eu divido pelo fator comum, que é a. Sobra quem? Sobra o b. Então está feita a fatoração do numerador da primeira. O denominador da primeira também vai ser fator comum. Quem é o fator comum? O 3, que é comum nos dois termos, e o a, que também é comum nos dois termos. Então vai ficar aqui, pessoal, 3a, que multiplica, quando eu divido 3a ao quadrado pelo fator comum, que é 3a, sobra apenas o a. Quando eu divido 3ab pelo fator comum, que é 3a, sobra apenas o b. Está feita a fatoração da primeira. Vamos fatorar agora a segunda. Diferença de dois quadrados, então o produto da soma pela diferença. E aqui embaixo, fator comum. Professor, mas não tem variável em comum. Não precisa ter variável, né? Pode ser o coeficiente, que é 7. Então vai ficar aqui, ó, 7a dividido por 7 sobra o a. 7b dividido por 7 sobra o b. Está feita a fatoração. Vamos cancelar agora os iguais, já que eu tenho produtos aqui. Então, vou cancelar o numerador com o denominador. Vou cancelar o numerador com o denominador. Vou cancelar o numerador com o denominador. Resultado final, vamos ver agora qual é o resultado final.
Então, isso daqui vai ser igual. Quem sobrou em cima, só sobrou aqui, ó, o A menos B. Quem sobrou embaixo, o 3 e o 7. 3 vezes 7, 21. Então não tem erro, pessoal. Das 4 operações que vocês viram com frações algébricas, a multiplicação e a divisão é bem mais simples que a adição e subtração. Porque evita fazer o MMC. Ah, professor, mas eu tenho que fatorar. Mas se você precisasse fazer o MMC, você ainda ia ter que fatorar e ainda ia ter que dividir denominador novo pelo denominador antigo e multiplicar pelo numerador. E aí nesse meio do caminho você pode cometer erros. Então é bem simples. Fatora primeiro, multiplica depois, na multiplicação. Na divisão é a primeira pelo inverso da segunda. Depois que você inverte, fatora, simplifica e multiplica. Então é isso, pessoal. Voltem o vídeo se for necessário, treinem bastante, olhem vídeos anteriores, façam os exercícios do livro. Nos encontramos na próxima aula ao vivo. Então valeu, pessoal, é isso. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.